Olá, essa é a segunda parte da aula, da aula sobre movimentos simultâneos, ok? E o último assunto foi o quarto caso. Paramos aqui no quarto caso, travessia de rio, quarto caso, ok? Aí eu peguei esse quarto caso, tá? Olha só, nesse caso aqui, o barco ele saiu, ele tinha o objetivo de sair em linha reta, ok? Então o que que ele fez? Ele tentou mudar a direção da velocidade dele aqui, ó. Essa aqui, essa de azul aqui seria a velocidade do barco. Essa daqui da correnteza, que é invariável, né? Mantém a direção e o sentido. E essa de vermelho é a força resultante, ok? Vamos só voltar aqui rapidinho. Se você deixar, ele vai sair a favor da correnteza. Se você sair em linha reta aqui, ele vai pegar uma diagonal. Agora, se você forçar e ir com ele inclinado, ele vai em linha reta, tá vendo? Então, eu tenho contrário à correnteza, né? Situação contrária à correnteza. Colocar aqui velocidade resultante. A favor da correnteza. E, deixa eu voltar aqui. E o terceiro caso, que foi discutido na parte um, seria perpendicular à correnteza. Então, ele sai o resultado da trajetória dele é na diagonal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Trajetória dele, como é que eu faço para voltar? Ótimo. Então, a trajetória dele, se eu sair só perpendicular aqui, ó, a trajetória dele fica diagonal. Mas se eu fizer, voltando aqui, se eu fizer Se eu sair um pouco na diagonal, na minha velocidade ficar na diagonal, olha só. Aí a trajetória dele, olha, pode sair retilínea. Entendeu? Ótimo. Então vamos lá fazer essas contas, né? Então como que seria? Só que antes, deixa eu passar pelo simulador, que eu vou colocar essa situação. Eu vou colocar aqui a velocidade do barco. Essa daqui é da correnteza, essa de laranja. Essa daqui é a do barco, só que não vai ser perpendicular. Eu vou colocar de forma que ela tenha ela saia numa direção diagonal. Aí quando eu pedir a soma desse vetor, deixa eu fazer aqui, ele vai sair o quê? Vamos ver o que, que daria, né? Se eu manter a sequência, olha só. Extremidade, origem. Então, origem, extremidade do laranja. Origem, extremidade do azul. A resultante, então, seria o vetor resultante seria origem com origem, extremidade com extremidade. Então, todo jeito o triângulo tem que fechar, ok? Ou você sai perpendicular, né? Ou você sai na diagonal, mas o triângulo tem que fechar. Então, essa é a configuração que eu vou ter que encontrar lá, ok? Deixa eu ver se dá para associar aos meus cálculos aqui. Essa é a minha soma vetorial, digamos, ok? Então, agora eu vou lá na minha travessia. Aqui onde eu vou fazer minhas continhas. Então, essa aqui é a configuração que tem que ter. Então, melhorar o espaço aqui. Então, essa daqui, então vamos dar nome aos bois? Essa daqui seria a minha velocidade resultante, mas vamos lá, essa daqui é da correnteza, que é mais fácil de perceber, ok? Tá? Deixa eu ver se... Tá ótimo. Ok. Resolvido o probleminha, né? Então tá aqui, ó, tá? Essa situação aqui seria, esse aqui é a velocidade da correnteza, tá vendo que ela foi a mesma em todos os casos, né? Lógico, ela é invariável. E essa daqui não é a do barco, né? Essa daqui, ó, o barco saiu um pouco na diagonal,
tá? Vou até chamar a atenção aqui, porque o objetivo dele era com que a trajetória dele, né? Porque a velocidade resultante, ela é responsável pela trajetória. Então, a trajetória, ela assume a direção da velocidade resultante. Então, está aqui, trajetória. Então, ele queria que a trajetória fosse em linha reta. Então, ele posicionou aqui de forma a ficar com a velocidade do barco diagonal. Deixa eu destacar melhor aqui. E essa velocidade aqui ficou a velocidade resultante. Bem, aí vem a perguntinha ótima, né? E a direção? Vou até colocar aqui, qual que vai ser a direção ou a representação, né, vetorial? Pode ser também representação vetorial, que é o sentido também, né? Como é que vai ser essa representação vetorial? Essa representação vetorial é a mais tranquila de perguntar. Por quê? Eu não tenho que fazer conta, eu só tenho que falar o seguinte, que a velocidade resultante, o vetor da velocidade resultante, ele é a soma vetorial da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Mas como que eu vou fazer isso? Aí é outra conversa. A gente pula para cá, onde eu vou calcular um módulo, porque novamente eu caí na onde? No teorema de Pitágoras. Caí no teorema de Pitágoras. Né? Teorema de Pitágoras. E no teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? A hipotenusa aqui, ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros catetos aqui. Mas veja bem, a questão aqui que mudou quem é o cateto agora, quem é a hipotenusa agora, mudou. A hipotenusa, no caso anterior, no terceiro caso, volta lá e observa, que a hipotenusa é a velocidade resultante, e aqui não. É a velocidade do barco. Então aqui eu vou começar com a velocidade do barco ao quadrado. Vai ter que ser o quê? A soma dos outros dois. Ok? Que é o resultante mais a velocidade aqui da correnteza. É isso aqui que eu vou ter que somar. Ok? E eu sei a velocidade do barco, eu vou manter o mesmo valor. Eu sei a velocidade do barco, que é 4 ao quadrado. A velocidade resultante, naturalmente, né? Que eu não sei. Mais a velocidade da correnteza, né? Que foi dado lá no último exemplo, só para manter o mesmo exemplo, que é 3 ao quadrado. Então, eu vou ter que resolver isso aqui, ó. 16 menos 9, que eu vou passar para cá, que é igual a velocidade resultante. Certinho? Então, o que deu aqui? Vai dar 7, velocidade resultante ao quadrado. Belezinha. Sua velocidade resultante vai ser raiz quadrada de 7 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a sua velocidade resultante. Então, o que mudou do primeiro caso para o segundo caso, do terceiro caso para o quarto caso, foi a posição. Quem vai ser agora a minha hipotenusa? Tá certo? Muita atenção nisso aqui. Do terceiro, o primeiro e o segundo caso, né? Vamos para o resumão, então. Vamos para o resumão. O resumão consiste no seguinte, vamos lá. O resumão é o seguinte. Primeiro caso, foi velocidade do barco a favor da correnteza. O que eu fiz? Eu somei a velocidade do barco. Tá relativa aqui, é só para falar que é a velocidade do barco relativa à correnteza, em relação à correnteza, ok?
Perdão, é a velocidade relativa, né? A velocidade do barco em relação à margem, perdão. Quem está parado, né? É a margem. Esse daqui é a velocidade da correnteza, que ele está chamando de velocidade de arrasto, que eu o tempo todo chamei velocidade da correnteza, é o que a correnteza está fazendo, né? Está arrastando o conjunto inteiro, ok? E essa daqui é a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante nada mais é do que a soma de ambos aqui, ok? Esse aqui seria o resumão, primeiro caso, quando está a favor, né? Bem, é o exemplo que eu dei lá, né? A favor da correnteza, sua velocidade relativa vai ser maior. Então, vamos lá. Resultante vai ser maior. O segundo caso, a velocidade do barco contra a correnteza, contra a velocidade que ele está chamando aqui de arrasto. Então, quem vai ser a sua velocidade resultante? Vai ser a velocidade do barco, que ele está chamando de relativa aqui, a velocidade do barco, está indo contra a correnteza, né? Rio acima. Essa de laranja aqui, que ele chama de velocidade do arrasto, é a velocidade da correnteza. Observe que ela sempre mantém a direção e o sentido, primeiro caso. Segundo caso, e ele fez a velocidade relativa, que é a velocidade do barco, menos a velocidade de arrasto, ok? Então, perdão, pulou um slide aqui. A velocidade resultante é igual à velocidade do barco menos a do arrasto, menos a influência contrária aqui da correnteza, beleza? Terceiro caso é quando ele sai, o barco sai perpendicular à correnteza. Então, quando ele sai perpendicular à correnteza, ele é arrastado, né, empurrado aqui para a direita, né, para a direita da tela aqui, ele é empurrado na direção da correnteza. Então, a resultante aqui, né, é a soma dos dois, a soma vetorial. Mas aqui ele está representando o módulo também, né? Então, a velocidade resultante, que é a diagonal, aqui ela está como hipotenusa, o que vai mudar lá no quarto caso. Ela está como hipotenusa, então começa com ela. Começa com ela. Velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade do barco, que eu estou chamando de relativa aqui, porque é em relação à margem, ao quadrado mais, que é o teorema de Pitágoras, mais a velocidade de arrasto, que é a da correnteza. Ok? Esse aqui é o terceiro caso. Então, primeiro caso, eu somo, porque está a favor. Segundo caso, eu vou subtrair porque está contra. E esse aqui eu vou aplicar a teorema de Pitágoras, sendo que a diagonal, né, que é a minha hipotenusa aqui, é a resultante. E no quarto e último caso, tá? A velocidade do barco, que é essa daqui, que ele chama de relativa, ela que está na diagonal. Então, observe que é ela que está na diagonal. Quando você fechar o triângulo aqui, ó, como eu mostrei agora há pouco, você vai ver que quem está no lugar da diagonal agora é o barco. Tá? Então, você deve começar seu teoremazinho de Pitágoras aqui, ó, com a velocidade relativa, que é a velocidade do barco, primeiro, porque ele agora, esse vetor aqui de azul, ele é o maior lado agora do triângulo retângulo. Então, ele que começa como uma hipotenusa ao quadrado, que é igual. A resultante agora, ela já tem um papel diferente, olha só. A resultante, lembrando aí, ela mostra qual vai ser a direção da trajetória. A velocidade resultante mostra como vai ser a direção da trajetória, como que vai descrever, vai ajudar, né? Descrever o caminho, né, que o barco está percorrendo. Ele está indo em linha reta, como vocês puderam ver lá. Então, e a da correnteza, invariável, está aqui mantendo a sua direção, o seu tamanho, que é o módulo, né, e o seu sentido. É teorema de Pitágoras do mesmo jeito, só tem que observar aqui. Agora, quem está no lugar, né, exercendo o papel da nossa velocidade, da nossa diagonal, né, da hipotenusa, é a velocidade do barco. Eu comecei com a velocidade do barco aqui e no terceiro caso eu comecei com a velocidade resultante, porque quem é o maior lado do triângulo aqui é a velocidade resultante. Então depende da posição que você sai, né, que o barco sai, né? Então tá aí o quarto caso e aqui um resumão, tá? Eu vou disponibilizar esses slides na forma de PDF lá na plataforma, ok? Então, fechando aqui. Agora que eu já tenho uma noção muito boa dos quatro casos, ok? Eu vou resolver, tá? Um exercício relativo a isso aí, ok? E esse exercício também vou disponibilizá-los, ok? É o exercício 13. O exercício 13 aqui. Deixa eu preparar o meu espaço.
Esse aqui é o exercício 13, que fala de um avião que dirige de oeste para leste com velocidade de 200 km por hora em relação ao ar. Ó, troquei o meu barco por um avião e troquei minha correnteza pelo ar. O raciocínio é absolutamente o mesmo. O vento sopra de oeste para leste com velocidade de 80 km por hora. Então, o vento vai literalmente arrastar, né, influenciar o avião. Tá? Ele quer saber a velocidade do avião em relação ao solo. Tudo bem? Em relação ao solo. Isso é o mesmo que perguntar velocidade resultante. Porque tem o do motor, que é do avião, e tem o do vento. E depois disso, o que vai sobrar dessa interação aí? A velocidade do avião em relação ao solo, que é você. Imagina você no solo. Você está vendo o avião passar com aquela velocidade. Então você é o referencial, ok? Você que vai ser o referencial. Então, vamos lá, nosso espaço de conta. Ok, vou resolver aqui. Então, eu vou marcar aqui. Então, vamos para o nosso espaço de continha aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Aqui, eu vou precisar de uma orientação aqui, né? Eu vou precisar de uma direção aqui. Vou precisar de uma direção aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Né? Só não vai sair retinho, bonitinho. Onde aqui é o meu norte, meu sul, oeste e leste. Então vamos orientar agora, vamos olhar o que o avião está fazendo aqui. O avião dirige-se de oeste para leste. Ótimo. Com uma velocidade de 200. Então, de oeste para leste. A velocidade do avião vai fazer isso aqui. Ó. Essa aqui é a velocidade do avião. E ele já falou que o módulo dessa velocidade é de 200 km por hora. Continuando o texto lá. E o vento sopra de oeste para leste. Oeste para leste. Então, vou destacar o vento aqui. O vento está fazendo o contrário com o meu aviãozinho aqui. Ó. Então, o vento bem menor está de oeste para leste. Está na mesma direção tá na mesma direção do avião. Então, também existe uma velocidade aqui na mesma direção, que é a velocidade, vou colocar do vento, ok? E ele já falou que essa velocidade, né, que essa velocidade do vento é uma velocidade de 80 km por hora, certo? Então, para resolver isso aqui tá fácil, né? Porque não tem nada perpendicular. Quem vai ser minha velocidade, então, resultante aqui? Que é o que ele está perguntando aqui, do avião em relação ao solo, é o mesmo que perguntar a velocidade resultante. Vai ser, como eles estão na mesma direção e sentido, será a velocidade do avião mais a velocidade do vento. O vento está a favor, aqui está ajudando, tá certo? Então, essa aqui é a soma vetorial. Vamos para o módulo? Vamos. Velocidade resultante é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Perdão, é a velocidade do avião mais a velocidade do ar. Então, ele vai ter uma velocidade resultante de 280, graças à ajudinha do vento aí, deve dar uma turbulência danada. Ele vai ter essa velocidadezinha aí, essa velocidade resultante, na mesma direção, que está todo mundo na mesma direção e sentido, então não tem por onde ser diferente. Né? Eu riscaria aqui, letra A, a B, que é 120, nenhuma aqui eu estou entre C e D. 280 de oeste para leste, está todo mundo de oeste para leste, por que seria diferente? Ok? Então, fica aí, né, o exemplo. Agora nós vamos para o próximo exemplo aqui. Então, o próximo exemplo aí seria o exemplo 14, né? Fala que um barco tenta atravessar um rio
com 1 km de largura. A correnteza do rio é paralela às margens, ok? E tem velocidade de 4 km por hora. Até os valores são semelhantes ao meu exemplo lá, né? A velocidade do barco em relação à água é de 3. Então a velocidade do barco é 3 e a velocidade da correnteza é 4. Então, voltando, a velocidade do barco em relação às águas, né, em relação à correnteza, é 3. E é perpendicular às margens, certo? Então o barco está tentando atravessar em linha reta. Nessas condições, pode-se afirmar que qual vai ser o tempo de travessia? Olha que pergunta um pouquinho diferente aqui. Então, vamos lá para o nosso espaço de resolução. Então, qual que seria o tempo de travessia? Tempo de travessia. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um barco tentando atravessar, né? Fazer uma correnteza bonitinha aqui, né? Aqui são as margens. Aqui são as margens. Ok? Aqui são as margens. Ele já falou que tem, né? Bom escrever, né? Isso aqui é margem. Ele já falou que existe uma distância entre uma margem e outra aqui de 1 km. Então tá aqui. Essa distância aqui é de 1 km. O barco está tentando atravessar. Vamos colocar a correntezazinha aqui bonitinha. Correntezas aqui. Então a correnteza, ela tem uma velocidade. Correnteza tem uma velocidade de quanto? 4 km por hora. E o barco, né? E o barcozinho está tentando atravessar aqui, ó. Em qual direção? Ele está tentando fazer isso aqui, ó. Perpendicular. Ele está tentando sair aqui, ó. Perpendicular. Isso aqui é o barco. Perpendicular. Ele vai conseguir? Não, né? Ele não vai conseguir. Vai ter uma velocidade resultante puxando ele aqui para na diagonal. Então, quem está na diagonal? Minha velocidade resultante. Então, quem vai ocupar a posição de hipotenusa lá, no meu teorema de Pitágoras, vai ser a velocidade resultante. Então, ela vai ser a soma das demais velocidades. Barco mais velocidade da correnteza. Certo? Bom, vamos descobrir primeiro essa velocidade resultante aqui. A do barco, ele já mencionou que essa do barco é uma velocidade, como disse o enunciado lá, né? É uma velocidade de 3 km por hora em relação a 3 km por hora, né? Tá lá. Aqui, velocidade do barco, 3 ao quadrado, mais a velocidade da correnteza, que é 4 ao quadrado. Então tá aí, minha velocidade resultante vai ser raiz quadrada de quanto? 9 mais 16, raiz quadrada de 25, ou seja, 5 metros por segundo. Opa, perdão. km, né? Começamos com km, vamos terminar com km. Então tá aqui, quilômetros por hora. Cheguei no resultado? Olha que beleza. Não, né? Ele perguntou foi tempo de travessia, certo? Ele perguntou tempo de travessia. Eu tenho duas velocidades aqui, que é a velocidade da a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Quem é responsável pela travessia? Essa daqui, né? Velocidade resultante. Ótimo. Então vamos lá. Ele teve que percorrer. Quem foi responsável por ele percorrer esse 1 km aqui, ó? Né? Foi a velocidade do barco. Se não fosse a velocidade do barco, ele não atravessava. Ele não chegava do outro lado da margem, não. Tá ok? Então, quanto tempo que ele gastou
para atravessar isso aqui? Que é o que está perguntando, né? Qual que é o tempo de travessia? Bem, as velocidades são todas constantes, então eu vou usar o conceito de velocidade geral, que é a variação da distância por tempo. A velocidade responsável, né, por ele conseguir atravessar é a velocidade do barco, que são os 3 km. São os 3 km. A distância que ele teve que percorrer foi de 1 km e aqui o tempo. Ok? Aproveitei, calculei aqui a minha velocidade resultante, mas não vai precisar dela, né? Meu tempo aqui vai ser multiplicando cruzado aqui, né? Passo o ΔT para lá, passo o T para cá, vai ficar 1/3. Não esqueça que eu estou falando de 1 hora. E lá nas respostas eu estou falando de minuto. Então, olha só, estou falando de minuto aqui, ó. Então, é 1/3 de 1 hora, que são 60 minutos. Ou seja, o meu tempo aqui vão ser de travessia de 20 minutos. Ok? Então, está aqui. Né? Até que nesse caso aqui eu não precisava de calcular a velocidade resultante, né? Mas fica a dica aí. Ok? Bem, isso aqui encerra essa parte de simultaneidade de movimento no que se refere a movimentos em mesma direção e sentido, como botei no resumão lá, né? Travessia de rios ou de aviões, como vocês viram na questão anterior aí. Próximo conteúdo é lançamento de projétil. Beleza? Ok? Até mais. Bons estudos.